Bom dia, meus amores. Vamos para mais uma aula. Hoje eu acredito que o vídeo de hoje vai ser pequeno, ninguém vai precisar ir de pipoca, nada disso, tá? Mas vamos começar. Gente, hoje nós vamos falar sobre a primeira parte do sistema locomotor. Esse capítulo é muito grande, então eu vou deixar a segunda parte para a próxima unidade. A gente só vai aprender a primeira parte para não ficar muito complexo. E nem também porque eu acredito que se eu fosse dar o capítulo todo, o vídeo seria praticamente quase uma hora ou mais. Então eu dividi primeiro porque são dois assuntos diferentes, então tem como eu fazer essa divisão. Nos capítulos anteriores não tinha como, tinha que ser, tinha que continuar o assunto. Esse aqui não, a gente vai falar sobre as duas partes do sistema locomotor, então tem como eu fazer essa parte 1 e depois a gente partir para a parte 2, certo? Bom, quando a gente fala de sistema locomotor, a gente lembra sempre de sistema de locomoção, então sempre em movimento. Tudo que faz com que a gente se movimente, toda essa estrutura está aqui dentro do sistema locomotor e a gente vai aprender um pouquinho sobre o sistema. É um sistema muito complexo. Eu acredito que de todos os sistemas, o nervoso e o locomotor são os mais complexos, mas o livro de vocês trouxe apenas uma introduçãozinha, né? Foi bem mais simples do que o assunto realmente é, tá? Até porque a gente está no sexto ano, né? Então, esse é um sistema que vocês vão aprender mais para frente. Mas, para a gente começar, a gente vai falar um pouco sobre a bicicleta. O livro de vocês traz também esse exemplo, porque quando a gente fala muito sobre andar de bicicleta, a gente fala assim, que quem aprendeu uma vez nunca mais esquece, né? Mesmo que você fique anos aí sem andar de bicicleta, quando você pega, seu corpo, ele tem uma memória. Seu sistema locomotor, na verdade, ele guarda essa memória desses movimentos, como é que faz. Então, é natural para ele quando ele pega de novo. Ele resgata essa memória, mesmo que tenha passado bons tempos. Menos tia Liz, porque a tia Liz não sabe andar de bicicleta, tá? Mas na verdade, eu também tenho medo. Eu acho que eu vou sair atrapalhando todo mundo, que eu vou cair. Então, eu prefiro deixar ela lá e eu cá, tá? Mas vamos continuar. Então, o fato da gente resgatar essa memória vem mesmo do sistema locomotor, porque é um conjunto de reflexos de movimento. Então, se você dá o primeiro passo, seu corpo ele segue automaticamente, tá? O nosso corpo ele nunca para, a gente sempre está em movimento, mesmo que a gente esteja em repouso, né? A gente sabe que o coração está batendo, a gente continua respirando, eu tenho contrações, eu tenho movimentos peristálticos, então o nosso corpo ele sempre se movimenta, né? E aí, fora as atividades que a gente faz quando a gente está movimentando, né? Porque o tanto de coisa que a gente faz, né? Tem dia que a gente para assim, meu Deus, eu fiz esse tanto de coisa, tem dia que a gente não faz nada, né? Eu falo assim que tem dia que eu sou bem pouco produtiva, que eu passo o dia assistindo filme ou estudando, eu falo que eu não fiz quase nada. Mas tem dia que a gente vai na rua várias vezes, tem dia que quem anda de bicicleta vai andar de bicicleta, quem só anda na pista, anda na pista. Às vezes a gente arruma o nosso quarto ou vai brincar de correr na rua. Então, tudo isso, né? O nosso corpo. Imagine isso, se a gente parasse de andar, parasse tudo. Não ia ser muito estranho? Então, nosso corpo ele tem toda essa questão da movimentação. E para que isso aconteça de forma correta, a gente vai ensinar um pouquinho sobre essa parte a parte, né? Do que faz o nosso corpo se movimentar. Primeiro, gente, o sistema locomotor, ele tem dois grupos, que é o que eu falei, né? Que vai ser a parte 1 e a parte 2, que são as partes essenciais e necessárias para que a gente possa se movimentar. O primeiro grupo são os músculos, a gente vai estudar um pouquinho sobre eles. O nosso corpo, ele tem cerca de 650 músculos, então são muitos. Mas eu também tenho a parte dos ossos,
Então, são os dois aí que trabalham para que a gente consiga se movimentar, tá? De forma correta. A gente já estudou um pouquinho dos tecidos musculares, então a gente já tem uma noção, né? De como elas são importantes para todos os movimentos. Mas a gente vai lembrar esses tecidos musculares, tá? Os músculos, gente, eles estão sempre envolvidos na movimentação e também no funcionamento dos órgãos. Eu não posso falar só que é na movimentação, porque quando a gente fala de movimentação, a gente pensa só em andar, correr, né? Pegar. Mas também, lembra que a gente estudou os movimentos do estômago, do intestino? Então, são os movimentos peristálticos também são feitos pelos músculos, certo? Então, eu não posso me ater somente a essa parte de andar, tá? É claro que para eles funcionarem, eles precisam de comandos do sistema nervoso. E tem as fibras musculares, elas são conhecidas por miócitos, tá? E aí, nos miócitos, gente, que vão ter as miofibrilas, que a gente vai estudar também. Mas antes disso, vamos lembrar os 3 tipos de tecido, né? Que a gente já estudou. São os tecidos musculares, que fazem parte do sistema muscular. Eu tenho o estriado esquelético, o estriado cardíaco e o não estriado, que a gente chama de tecido muscular liso. Então, são os 3 que fazem parte do sistema muscular. Como eu falei, dentro da fibra muscular, gente, estão as miofibrilas. O que são miofibrilas? Lembra que a gente estudou um pouquinho sobre proteínas? Então, as miofibrilas são proteínas, tá? E eu tenho aí 2 proteínas muito essenciais para a contração muscular. O que é a contração muscular? Esse movimento de a gente apertar o músculo, tá? Então, esse movimento aí, que o músculo ele se contrai, ele se relaxa, ele precisa de 2 proteínas importantíssimas, que a gente vai falar, né, um pouco. Todos esses movimentos aí, gente, eu vou ter essas 2 proteínas que vão estar trabalhando. Quem são elas? São a actina, que geralmente ela fica na parte de fora, tá? E a miosina, que fica na parte de dentro, essa daqui. Certo? Então, quando eu tenho a contração do músculo, esse filamento de actina, ele vai mais para o centro, né? Os dois, cada um vem de um lado, aí eles se encontram dessa forma aqui. E aí a miosina, ela desliza dentro da actina para que aconteça a contração muscular. Então, a actina, gente, é uma fibra proteica. Ela é mais fina, como vocês podem ver, né? Do que a miosina. Já a miosina, ela é mais espessa. Essa daqui também é uma fibra proteica que fica geralmente dentro da actina, tá? São essas 2 aí importantíssimas para a contração muscular. Aqui eu trouxe alguns músculos, muitos são conhecidos da gente, né? Principalmente bíceps, tríceps, glúteo. Aí eu tenho também a panturrilha, que não tá aqui. Os abdominais, né? Deltoide, esse que fica aqui acima. Deixa eu ver qual mais aqui que a gente conhece, que a gente fala muito. Quadríceps também, né? Fala, o peitoral também fala muito, mas eu acho que talvez os mais falados sejam bíceps, peitoral e glúteo. A gente fala um pouquinho da virilha também, né? Mas é mais os outros. Eu tenho aqui também o tendão, a gente vai estudar um pouquinho sobre o tendão também. Mas vamos lá. Gente, aqui, lembrando que aqui só estão os principais dos principais mesmo. Como eu falei, são mais de 650 músculos, então fica até difícil para a gente colocar tudo aqui, tá? Inclusive, tem uma matéria que se dedica só aos músculos, que é chamada de miologia. Vamos falar um pouquinho, né, relembrar do músculo estriado esquelético. Tem contração voluntária. Isso quer dizer que é de acordo com a nossa vontade. Quando a gente pega alguma coisa, quando a gente anda, então é algo que depende da nossa vontade, tá? O músculo estriado esquelético. São formados por fibras fusiformes multinucleadas. Isso quer dizer que esse tecido, suas células têm muitos núcleos, tá? Diferente das outras que a gente vai relembrar. São responsáveis pela locomoção, né? A gente andar. Podem variar de forma e tamanho e também, gente, de acordo com a localização
e também de acordo com a sua função. Esses músculos podem ser pequenos, né, como os da face. A gente tem aqui na figura eu não trouxe, mas tem o músculo orbital, né, que ele fica ele é um músculo circular, ele fica aqui na região do olho, é um músculo menor, tá? E esses músculos, gente, eles se ligam ao esqueleto porque eles precisam se ligar aos ossos para que eles trabalhem em conjunto, né, na locomoção. E eles vão se ligar aos ossos pelos tendões, tá? Que são esses aqui, ó. Como vocês vão ver, eles fazem a ligação entre o osso aqui, ó, com o músculo, né? A gente fala muito de tendões quando fala assim que alguém rompeu os ligamentos, né? Que alguém lesionou os tendões e a pessoa às vezes fica até impossibilitada de fazer alguns movimentos por causa dessas lesões. Os tendões, eles são estruturas fibrosas formadas por tecido conjuntivo denso, tá? E os pontos onde ocorrem essas uniões são chamados de ficção musculares. Lembrando que cada músculo, ele tem partes, gente, que é chamada de pontos de inserção. Então, ele é como se eu fosse inserir, né? Aqui um tendão, inserir um osso, tá? Junto a ele. Certo? Vamos lá. Passar para a próxima, que é o músculo estriado cardíaco. Como a gente já sabe, é um músculo que está presente lá no coração, não é? Formando o miocárdio, que a gente já estudou. Nessas células aqui, desse músculo estriado cardíaco, vai ter aí um ou dois núcleos centrais, tá? A contração é involuntária, como a gente já falou sobre isso, a gente não vai ficar mandando o nosso coração bater, ele bate sozinho, certo? Então, é totalmente involuntária e vigorosa. O que é vigorosa? Elas são fortes, até porque o nosso coração precisa bombear o sangue, para isso ele precisa de muita força, tá? Então, as suas contrações são muito fortes para que o sangue seja bombeado aí para diversas partes do corpo, certo? O músculo não estriado liso são encontrados em vísceras como o estômago, pulmões, útero, intestino e também nos vasos sanguíneos. Também, gente, movimentos involuntários. Os movimentos mais conhecidos, como eu falei, são aqueles peristálticos que a gente já estudou, né? Que são os movimentos do esôfago, no intestino, que precisa de força para que o alimento ele vá para esses locais, né? Ele siga seu percurso corretamente. Então, esses músculos, eles involuntariamente a gente não precisa ficar mandando o nosso alimento descer, né? Vai para o estômago, vai para o intestino. Primeiro que a gente nem ia saber, porque até o homem descobrir o caminho, né? Que o alimento percorre, que o bolo alimentar, né? O quilo que a gente estudou demorou muito tempo. Então, o nosso corpo ele faz isso involuntariamente, é outro tipo de músculo involuntário. As suas células, elas são uninucleadas. Isso quer dizer que as suas células possuem um único núcleo, tá? E aqui a gente termina esses três. Vamos falar um pouquinho, gente, sobre a contração muscular. Eu trouxe aqui, esse é um movimento, claro, bem mais lento do que acontece realmente, mas só para a gente ver como os filamentos de actina e miosina, eles deslizando um sobre o outro. Para que isso aconteça, eu não preciso apenas da actina e da miosina. Eu vou precisar também de muito cálcio e de uma molécula de energia que se chama ATP, que a gente já citou em outros momentos. O ATP é a molécula de energia mesmo que a nossa célula ela consegue produzir para fazer todas as suas funções. Então, para fazer isso aqui, gente, a maioria, eu acredito que a 90% das atividades celulares precisa de ATP. Claro, existem algumas atividades que ela consegue fazer sem essa geração de energia, mas a maior parte, né, das coisas que ocorrem no nosso corpo precisa dessa molécula de ATP. Então, para que essa contração muscular aconteça, eu vou precisar da actina, da miosina, do cálcio e do ATP. Porém, existe um problema. Para que o ATP seja formado, gente, eu preciso de oxigênio.
Só que aí, quando o músculo ele não recebe oxigênio o tanto que ele deveria receber, ele não consegue produzir a energia, tá? As células musculares não conseguem produzir energia. E aí, o que ele faz? Ele começa a produzir energia por um processo chamado fermentação lática, tá? Isso só vai acontecer se não tiver oxigênio. Se tiver oxigênio, ele faz o processo chamado respiração aeróbica, né? Toda vez que eu tenho um processo de respiração com oxigênio, eu vou sempre chamar de respiração aeróbica, tá? Mas vamos lá, o meu músculo não tem oxigênio, eu não posso fazer respiração aeróbica, eu vou fazer o quê? A fermentação lática. Não tem oxigênio. Então, quando isso acontece, vai produzir energia, só que aí vai produzir uma substância chamada ácido lático, que não é bom para o nosso músculo, porque esse ácido lático, ele provoca dor, tá? E provoca também cansaço muscular. E aí, depois de alguns dias, claro, é eliminado, certo? Bom, eu trouxe aqui mais um movimento, né, dos filamentos de actina e miosina deslizando. Gente, eu dei uma paradinha para avisar vocês no grupo, senão ia ficar parecendo que tinha sumido. Para continuar a nossa aula. Então, aqui, meus amores, estão os filamentos de actina e miosina deslizando um sobre o outro para promover essa contração muscular que a gente conhece tão bem, tá? Eu trouxe aqui algumas curiosidades de alguns alimentos, né, que podem ajudar no ganho de massa muscular. A gente sabe que precisa de disciplina, precisa de dedicação, né, em academias, no exercício físico, mas também a alimentação é uma grande parte, como a ingestão de água. E existem alguns alimentos que nos ajudam a ter esse ganho de massa muscular. O primeiro, acho que todo mundo já sabe, né? Todo mundo conhece, que é o ovo. As claras e as gemas, elas também, as duas, elas têm importância nesse ganho de massa muscular. Perdão. Tanto na gema quanto na clara, gente, tem duas proteínas muito essenciais para o crescimento do músculo que se chamam albamina e glutamina. Eu encontro no ovo todo, né? Na gema e na clara. E essas duas proteínas, elas recuperam os músculos de forma mais rápida e mais saudável. Quando a gente malha um músculo, a gente meio que machuca ele, tá? Então, o processo dele se cicatrizar e se recuperar é o que faz ele crescer. Então, essas duas proteínas encontradas no ovo, elas ajudam esse processo de recuperação bem mais rápido do que se eu não comesse, tá? A forma mais prática de aproveitar o ovo, né, é comê-lo cozido. Às vezes a gente vê em alguns filmes, as pessoas comendo cru, né, vai lá e bebe. Gente, isso não é o ideal, principalmente por causa da salmonela, né, que pode provocar infecção intestinal e pode até levar à morte. Então, é sempre o ovo, o ideal é o cozido, nem o frito, né? Para a gente evitar a questão das gorduras. Não seria tão saudável. Então, a gente pode cozinhar normalmente colocando dentro da água, né? Deixando ferver, esfria, descasca. E aí a gente come depois do treino, né? Da questão quando volta da academia, né? Para ele entrar aí no processo de recuperação do músculo. Outro alimento importante é a castanha do Pará. Gente, a castanha do Pará, ela é top, assim, de várias funções que ela pode ter, vários benefícios que ela pode trazer para o corpo humano. Protege o organismo, né, do câncer, de doenças cardíacas, é uma fonte de gordura boa. A gente também tem que comer gordura boa. Como a gente já falou, né, sobre o tecido adiposo, nem toda gordura é ruim. Então, ela é uma ótima fonte desse tipo de gordura. Ajudam muito diretamente no ganho de massa muscular. Eles aumentam a forma de sintetizar a testosterona, que é um hormônio que vai construir o músculo.
E o ideal é comer no café da manhã 2 vezes por semana. E aí, pronto, se você comer 2 vezes por semana, você já tem um ótimo resultado com castanha do Pará. Comer de forma natural mesmo, tá? Ou também pode comer junto com a banana. Uma recomendação importante é que não podemos consumir mais do que 2 castanhas por dia, certo? Às vezes as pessoas acham que um alimento é bom, aí vai comer exageradamente. Pega um pacotinho de castanha do Pará e come ele todo de uma vez. E isso não é o ideal, pelo contrário, faz mal. A gente só pode comer 2 por dia, porque o consumo exagerado pode levar a fraqueza muscular, perda de peso e ainda intoxicação alimentar, tá? Outro alimento importante para o ganho de massa muscular é aqui, a gente já conhece muito bem, que é o queijo Minas ou queijo cottage, tá? São 2 tipos de queijo. Acho que o mais conhecido dentre eles dois, que a gente vê muito aqui, é o Minas. Eu não sei se alguém aqui tem o hábito de comer o cottage. Se alguém tiver, pode me falar no grupo. Mas o queijo Minas e o cottage, os dois são ótimas fontes de ganho para a massa muscular. Tem uma baixa quantidade de gordura e uma boa quantidade de magnésio, cálcio, fósforo, sódio. E todos esses elementos que eu falei, eles são ótimos para uma dieta. Então, quem quer começar uma dieta saudável e não sabe como começar, pode começar pelo queijinho, tá? Eles também contribuem para baixar a glicose no sangue, tá? Podem ser consumidos no café da manhã. O queijo cottage, ele é mais cremoso, então geralmente o povo usa passando no pão integral. Porém, ele é mais difícil de se conseguir. Por isso que eu falei que não é todo mundo que come, tá? Não é muito acessível. E aí ele pode ser substituído pelo queijo Minas, tá? Para preservar. Claro, gente, sempre na quantidade certa. A gente também não pode exagerar no queijo. Pegar uma rodelinha daquela de queijo, né? Aquele queijo bola e comer tudo de uma vez, que aí não pode, né? Bom, as atividades, prestem atenção. Página 205, completinha. A página 216, meus amores, vai ter assuntos que a gente não estudou ainda, tá? Que é o assunto de osteologia, que a gente vai estudar sobre o sistema esquelético. Então, só é para fazer das páginas 216 e 217, se eu não me engano, essas questões aí, 2, 3, 4, 8 e 9. Certinho? Beijo. Deixa eu mandar logo esse daqui para vocês, que vocês já estão no grupo, já tem 48 mensagens, tá? Vamos lá.